Meu amigo e meu irmão internauta, mais uma vez nós estamos aqui juntos para louvar e bendizer o nome do Senhor. É um prazer muito grande ter você aí do outro lado, para que você possa ouvir não a nossa voz, mas sim a voz do Senhor, através do Espírito Santo. Tenho certeza que nesse momento você já está sendo abençoado aí do outro lado. E eu quero voltar a dizer aqui, como toda quinta-feira estou anunciando aqui, nós estamos com o livro A Única Esperança. Se você ainda não ganhou este livro, vá a uma igreja adventista mais próxima de você e peça, que ele é gratuito. Pode ir lá e dizer assim: olha, o irmão Verde da TV Sinec anunciou lá que nós teríamos esse livro de graça. E quem sabe a sua história também pode estar sendo contada neste livro. A transformação da tua vida pode estar sendo relatada para que todos vejam também. É um prazer muito grande. E hoje nós vamos ser um pouquinho rápido, porque nós estamos estudando aqui sobre Daniel. Falamos quinta-feira passada com o pastor Elcimal, o capítulo 1 de Daniel. E hoje nós vamos também ter o capítulo 2 de Daniel com o pastor Rafael. Ele vai estar aqui, o pastor Rafael não, o pastor Kleber, me perdoem. É o pastor Kleber, o Rafael vai estar cantando aqui. Então vocês também prestem muito atenção, peguem as suas Bíblias e participem junto, porque a história de Daniel é uma história muito explicativa, da qual você pode encontrar ali muitas coisas da qual você não conhecia. E nós vamos ter agora uma mensagem musical pelo nosso irmão e amigo Rafael, da igreja Cosmopolita. Ele está aqui nos visitando e vai louvar ao Senhor. Rafael, é um prazer tê-lo aqui. Já há muito tempo que você canta já? Desde os 12 anos. Desde os 12 anos de idade. E venho aqui especialmente para louvar ao Senhor. Que Deus possa te usar grandemente. Vieram para ver aquele homem galileu. Não havia explicação para um carpinteiro ter tanto louvor na multidão. Tem nos olhos o poder de ler qualquer coração. Ele está unido ao Pai e fala de amor. Ele vem em nome do Senhor. Nos vem desilusões e a nossa vida se desfaz, mesmo em meio a tanta dor, ainda existe a paz, crendo no nome do Senhor. Doce nome de Jesus,
poder e força produz, Ele traz a eterna paz, Ele é a eterna luz, há poder no nome de Jesus. Há poder em teu nome, Jesus. A esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Teu nome será louvado para sempre. Criador, Redentor, em teu nome, Jesus. A esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Amém. Deus seja louvado. Eu quero só dar mais um recadinho antes dele cantar a próxima música. Terça-feira eu estive aqui também anunciando sobre Vida por Vida, a doação de sangue do qual vai acontecer lá no Jardim Colorado. Terça-feira próxima nós estaremos aqui com um especialista na área, o José Vicente. Ele vai estar aqui nos explicando muitas coisas do qual você não sabe ainda. Então ele vai estar aqui, não perca, terça-feira que vem. Terça-feira que vem ele vai estar falando aqui sobre doação de sangue. E você pode ir a qualquer lugar onde se doa sangue para que possam ali ter vida por vida. Que realmente Deus possa te abençoar e abençoar o nosso irmão Rafael pela bela voz. E vai louvar mais uma vez ao Senhor. Lá no Éden por seus filhos Deus chorou, por achá-los tão estranhos Deus chorou. Nesse pranto tão sentido adivinhou que a semente do pecado germinou. Deus chorou, comovido ao contemplar Jerusalém. Sua eleita agora é terra de ninguém. Rejeitou seu Senhor e o seu Rei. Deus chorou pelo povo no Egito
escravos e seus gritos Deus chorou. Deus chorou quando viu o amor de muitos esfriar, quando viu a intolerância aumentar, viu um filho de seu pai se afastar para nunca mais a casa retornar. Deus chorou quando viu seu próprio filho numa cruz, quando viu as trevas encobrindo a luz, a esperança que o mundo rejeitou. Deus chorou pela própria humanidade. Deus chorou pelo império da maldade. Deus chorou. Mas Deus sorriu quando o grande mar vermelho se abriu, quando as forças lá do céu se fez notar. Deus sorriu. Deus sorriu quando o filho pecador pediu perdão, confessando seus pecados em oração. Deus sorriu. Deus sorriu. Deus sorriu quando o ódio deu enfim lugar à paz, quando viu o evangelho se espalhar. Ele viu que seu amor não foi em vão, viu milhares abraçando a salvação. E no dia em que você o aceitou, Deus chorou. Obrigado, Rafael, pelos dois hinos. E esperamos que você cante também no final. Seja bem-vindo sempre no nosso meio. Hoje nós, em continuação do livro de Daniel, capítulo 2, temos o nosso pastor Kleber, que é um prazer realmente, um jovem simpático, homem que nós acreditamos muito na pessoa do Senhor. Seja bem-vindo em nosso meio. E agora que os minutos que se seguem, fique com o Senhor. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. É um prazer e um privilégio estar falando para vocês que nos assistem por um computador, seja em casa, seja na internet pelo celular, seja no notebook móvel, mas que a bênção de Deus alcance você onde você estiver. Ouvimos agora uma música, e esta música, ela falou sobre os sentimentos que Deus tem. Muitas vezes quando pensamos em Deus, pensamos em alguém tão distante, que talvez esteja alheio às emoções humanas, aos problemas e aos sofrimentos do homem, quando na realidade Deus tem sentimentos. E Deus sofre, Ele chora, Ele sorri, e os sentimentos de Deus, eles também mudam como os nossos. E na realidade os sentimentos de Deus mudam quando? Mudam quando nós mudamos.
Quando nos aproximamos dele e o buscamos, ele sorri. Quando nos afastamos dele, ele chora. Será que você, hoje, sua vida tem sido motivo de sorriso para Deus ou motivo de choro? Que a sua vida se transforme em uma grande alegria para Deus, porque com certeza você também ao final vai sorrir, se você fizer Deus sorrir. E nós estamos dando continuidade hoje a uma série que começou na semana passada. E esta série está baseada no livro e nas profecias de Daniel. Eu convido você, se você tiver uma Bíblia à sua disposição, a abri-la então neste livro que é uma profecia, Daniel, hoje especificamente no capítulo 2. E é interessante que Daniel, ele contém história, mas a história de Daniel é uma história que revela a história do mundo em alguns capítulos. E a isso nós damos o nome de profecia. O que é profecia? Profecia é Deus contando a história antes da história acontecer. E em Daniel capítulo 2, Deus conta uma história, a história do mundo. Para quem Deus conta a história? Para um homem chamado Nabucodonosor. Na realidade, Nabucodonosor era um rei pagão, que não reconhecia a Deus assim como os cristãos reconhecem, como Criador dos céus e da terra, mantenedor e redentor. Nabucodonosor acreditava em muitos outros deuses, mas não no verdadeiro Deus. Agora, a pergunta: como pode Deus revelar uma profecia? Como pode Deus revelar a história do mundo para um rei pagão? Para alguém que não fazia parte do seu povo. Meus queridos, na realidade, Deus ele não revelou a história da maneira como nós a conhecemos e que está revelada na Bíblia. Nabucodonosor apenas teve um sonho. Deus revelou a história do mundo através de um símbolo que Nabucodonosor não reconheceu a princípio. Mas a pergunta que eu fiz: com qual objetivo que Deus revelou esse sonho? Que Deus deu esse sonho para um rei pagão? Ele não poderia ter dado o sonho para um profeta do seu próprio povo, para um cristão? Mas Deus deu para um profeta pagão. Sabe o que isso nos revela? Desculpem, Deus deu para um rei pagão. Sabe o que isso nos revela? Que Deus ele tem um plano para aqueles que não o conhecem também. Deus tem um plano até mesmo na vida daqueles que não reconhecem a Deus como Criador. Deus tem um plano até mesmo para aqueles que o rejeitam. Eu não sei como você vê a Deus, se você é um cristão, se você tem tido motivos para duvidar da existência de um Deus, se de repente você nem acredita que de fato Ele exista. Eu quero dizer que Deus tem um plano na sua vida também. Você faz parte dos planos de Deus. E por você Deus sorri, por você Deus também chora. E Deus tem um plano para os ímpios, para aqueles que não creem nele. E Deus tinha um plano para Nabucodonosor. Por isso que Deus revela o seu sonho, né, o seu plano através de um sonho a Nabucodonosor. Vamos então ler alguns versos e entender melhor este sonho e esta profecia. Como eu disse, se você tem uma Bíblia à sua disposição, abra então no capítulo 2, versículo 1 em diante. Vamos ler alguns versos. Diz ali: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo, serão destruídas. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas,
prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram, no verso 7, diga o rei o sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse, bem percebo que vocês querem ganhar tempo, porque vocês veem que o que eu disse está resolvido. Isso é, se vocês não me fizerem saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Pois vocês combinaram palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Verso 10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não existe mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses. E estes não moram com os homens. Meus amigos, o rei chama quem? Nós vimos. Ele chama os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, que eram homens de grande inteligência naquela época, os caldeus. A quem o rei recorre quando ele precisa que o seu sonho seja revelado? A quem ele recorre? Aos sábios de sua época, aos magos, aos encantadores, aos feiticeiros, aos astrólogos, homens que podiam ler os tempos, homens que se diziam poder ler o futuro, através do quê? Através de cartas, através dos astros, através dos mortos. Se comunicavam sim com os mortos, para que esses revelassem coisas relativas aos vivos. E Nabucodonosor acreditava que eles poderiam dar a revelação. Mas sabem de uma coisa? Essa história nos revela que homem nenhum tem acesso ao futuro. Nenhum homem pode saber o que vai acontecer no futuro. Sim, eles se dizem conhecer e muitas vezes enganam. Porque o futuro, ele pode ser predito de uma forma, como que eu diria, talvez sugestiva. Quer dizer, eu posso sugerir o que vai acontecer no futuro baseado em uma série de evidências, de coisas que eu vejo, de probabilidades. E aí esses homens, baseados nas probabilidades, eles dizem revelar o futuro. Mas quantas vezes nós temos visto predições de homens e mulheres que diziam conhecer o futuro não dar certo, dar errado. E infelizmente as pessoas continuam acreditando nestes. Hoje nós temos dezenas de pessoas envolvidas com diversas áreas do conhecimento, afirmando poderem revelar o que vai acontecer na sua vida amanhã, depois. Por exemplo, as cartomantes de nossa época. Horóscopo. O que é o horóscopo? É tentar adivinhar como vai ser o seu dia, o seu futuro, o seu amanhã, baseado no seu signo. E pergunto, é digno de crédito essa revelação? De acordo com a Bíblia, não. Porque os próprios magos e sábios da época de Nabucodonosor, eles disseram, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Não há mortal. Quando eles foram colocados numa situação onde eles precisavam descobrir o sonho, aí eles revelaram a sua fraqueza. Nós não podemos nem saber o sonho e, com certeza, muito menos a sua interpretação. Eu quero dizer uma coisa. Essa profecia, ela foi dada com um propósito, ou melhor, com dois propósitos. O primeiro, revelar para nós a história, provando que a Bíblia é um livro verdadeiro e que Deus sim conhece o futuro. Então Deus revela a história, tudo que iria acontecer
desde aquela época em que Nabucodonosor vivia até os últimos dias. Esse é o primeiro motivo da profecia ter sido dada, revelar a história. Segundo motivo, evidenciar, pôr a descoberto a inutilidade e a incapacidade do homem de conhecer o futuro. Porque ao mesmo tempo que Deus dá o sonho, os homens, diante da necessidade de reconhecerem que queria dizer esse sonho, eles se demonstram incapazes, inúteis. Então essa profecia demonstra a sabedoria de Deus de conhecer o futuro e demonstra a incapacidade do homem de revelar os segredos de Deus. Meus queridos, apenas Deus conhece o futuro. E a continuidade dessa história nos revela isso, que apenas Deus conhece o futuro. Notem, continuem com a Bíblia aberta, agora no versículo 27. Daniel ficou sabendo da sentença do rei de querer matar a todos os sábios da sua época, porque eles não conheciam, não podiam dar, não puderam, melhor dizendo, não puderam revelar o sonho. E Daniel ficou sabendo dessa sentença. E Daniel, então, logo, ele se interpôs entre o rei e os sábios. Notem, se preocupou com a vida daqueles que seriam mortos, dos sábios. E na realidade, Daniel, ele também era considerado um dos grandes naquela época. Quem sabe ele também seria morto? E no versículo 27, então, nós lemos o seguinte: respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Versículo 28, notem: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e a visão da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. E agora, Daniel, não pela sua própria sabedoria, mas pela sabedoria que Deus deu a ele, Daniel revela ao rei o sonho que ele teve. Como assim? Revela ao rei o sonho que ele teve. Porque na realidade o próprio rei havia esquecido o sonho que ele tinha tido, que ele havia tido. E agora Daniel relembra ao rei o sonho. Estando tu, ó rei, no versículo 29, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da tua mente. E agora vem o sonho propriamente dito. O que foi que Nabucodonosor sonhou? Versículo 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário resplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Notem, Daniel revelou para Nabucodonosor o sonho que ele mesmo havia tido, e ele mesmo não lembrava. E a Daniel foi dado o conhecimento desse sonho. Como que Daniel poderia saber o que outro havia sonhado? Porque o mesmo Deus que deu sonho para Nabucodonosor foi o mesmo Deus que tornou conhecido a Daniel o seu sonho. Então aqui está, meus queridos, o sonho que Nabucodonosor teve. Ele sonhou com uma grande estátua. E essa estátua, ela era composta por diferentes metais. A sua cabeça era feita de ouro.
Depois, o peito e os braços de prata. O ventre e os quadris de um outro metal, de bronze. As pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Os pés, a única parte do corpo que continha uma mistura de materiais. Os outros eram um material só. Agora, o que quer dizer esse sonho? Uma estátua composta de diferentes metais e materiais. O que quer dizer esse sonho? É isso que o rei queria saber, porque ele não entendeu. E agora, no versículo 37, Daniel dá o significado da interpretação do sonho. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, e cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todo eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços. Assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que visse dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro, versículo 43, quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. E o último verso: como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Notem, quantas informações, não é mesmo? Talvez alguém tenha até se perdido na leitura, mas o fato é, estava naquela estátua revelado o futuro da terra. Meus amigos, nesta profecia, nós podemos ver uma evidência de que a Bíblia é a palavra de Deus. Muitas pessoas questionam, né? Ah, mas papel aceita tudo. Quem pode provar que todas as coisas que a Bíblia relata que aconteceram, que houve, os milagres, a abertura do Mar Vermelho, as grandes intervenções de Deus na vida do homem, na história, quem pode provar que é verdade? Quem pode provar que de fato Deus criou o mundo? Não tem como provar, na realidade vai contra toda a lógica humana. Por isso que a ciência não aceita a Bíblia, porque a ciência, ela apenas aceita aquilo que pode ser provado, aquilo que pode ser testado. E a Bíblia não pode ser humanamente provada. A Bíblia não pode ser cientificamente comprovada, avaliada. Não pode. A Bíblia só pode ser aceita mediante a fé. Agora, se existe uma parte da Bíblia que nos dá evidências históricas e científicas, notem, se existe uma parte da Bíblia que sobra evidências históricas e científicas de que ela é a palavra de Deus, é essa profecia de Daniel capítulo 2. Por quê? Porque se você não aceita a Bíblia, você tem que aceitar a história. Todos nós tivemos aulas, né, de história na escola, na faculdade. E você pode consultar qualquer livro de história que faça referência à sucessão de reinos. E você verá que a sucessão de reinos
que foi revelada para Nabucodonosor através do sonho e que Daniel deu a interpretação, essa sucessão de reinos que está na Bíblia é a sucessão de reinos que a história comprova que aconteceram. Vamos lá então? Querem conhecer que reinos são esses? A estátua revela que reinos são esses. Tu és o quê? O que Daniel diz para Nabucodonosor? No versículo... Deixa eu achar aqui. No versículo 38. Daniel diz assim: Rei, tu és a cabeça de ouro. Que reino era o de Nabucodonosor? Babilônia. Depois de Babilônia veio um outro reino representado pela prata. A prata é um material inferior ao ouro. Quer dizer, o reino que se seguiria era um reino inferior ao de Babilônia. Que reino era esse? Medo-Pérsia. Depois da Medo-Pérsia vinha outro metal. Que metal era esse? O bronze. O bronze é inferior à prata. Então o próximo reino foi inferior à Medo-Pérsia. Que reino era esse? Grécia. Eu vou dar aqui rapidamente as datas para nos situar nessa sucessão de reinos. A cabeça de ouro, como eu disse, o reino da Babilônia, de 606 a 538 a.C. Depois o peito de prata, a Medo-Pérsia, de 538 a 331 a.C. Depois o ventre e as coxas de bronze, o reino da Grécia, de 331 a 168 a.C. Depois as pernas de ferro, de 168 a.C. a 476 depois de Cristo. Esse reino, Roma. Roma, de fato, era o império que dominava na ocasião em que Jesus nasceu. E depois de Roma, representado pelas pernas de ferro, veio um outro reino, que era representado pelos pés, em parte de barro e ferro. Sabe o que significa em parte de barro e ferro? Divisão. O reino de Roma, que dominou até 476 de nossa era, foi dividido. As tribos que formaram o Império de Roma se dividiram, se tornaram independentes e nunca mais se uniram. Notem, hoje nós não temos um império mundial. Hoje nós não temos um reino que domine todo o mundo. Hoje nós temos vários reinos e cada um na sua área de atuação, dominando na sua região. Mas, meus queridos, eu quero encerrar dizendo, o nosso tempo já está se esgotando. Eu quero encerrar dizendo, na visão que Nabucodonosor teve da estátua, cada parte da estátua representando um reino. Todas essas partes já se cumpriram. Estamos nos pés de ferro e barro, quer dizer, um mundo dividido. E o que Nabucodonosor viu no final do seu sonho? Uma pedra cortada, sem auxílio de mãos humanas, atingindo os pés e esmiuçando. E essa pedra foi crescendo e se tornou um reino mundial. Essa pedra representa o reino de Deus. Jesus disse, eu sou a rocha. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa rocha, a rocha da nossa salvação. Foi essa rocha que Nabucodonosor viu no seu sonho. Se todos os reinos que foram revelados para Nabucodonosor já tiveram seu lugar, tão certo quanto tiveram seu lugar que a própria história comprova, é certo que o reino de Deus é o próximo reino que irá se instalar. E a pergunta é, baseado nessas evidências bíblicas, você está preparado para fazer parte desse reino? Enquanto o Rafael irá cantar essa música, eu quero estar aqui orando por você e ao final farei uma oração para encerrar. E eu quero pedir que Deus abençoe a sua vida e que você possa se preparar para a inauguração deste reino que em breve será inaugurado. No céu,
nossas dívidas perdoa, como nós a quem nos deve. E livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu te convido para estar sintonizado nesse site na próxima quinta-feira, neste mesmo horário, onde o pastor Rogério, Pastor Rogério estará aqui então compartilhando com vocês o capítulo 3 desse maravilhoso livro que é o livro de Daniel. Convido todos então, vamos orar aonde você estiver, da forma como você estiver, se você puder fechar seus olhos, se tiver o desejo de se ajoelhar, ou sentado mesmo, ou de pé, como você preferir. Eleva o seu pensamento a Deus agora e vamos falar com Ele. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor não deixou nós, os teus filhos, na ignorância com relação às coisas que em breve deverão acontecer. E o Senhor revelou o futuro deste mundo através de um sonho que o Senhor deu para um rei em tempos muito antigos. Mas esse sonho, esta revelação profética, tem se demonstrado verdadeiros e até hoje tem se cumprido em cada ponto. E nós cremos que falta apenas um acontecimento, que é esta pedra que o rei viu se desprendendo sem auxílio de mãos e esmiuçando os pés da estátua. Esta pedra reconhecemos que é o teu reino, que em breve há de ser inaugurado. Ajude-nos a começar por mim, por cada um de nós que estamos neste lugar e por cada um dos internautas que estão aonde quer que estiverem. Ajude-nos a estarmos preparados e a estarmos nos preparando para o breve encontro com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém.